Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje vou continuar falando com você sobre os canários cobre. Então fica ligado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. O pessoal geralmente gosta muito do canário cobre. E no vídeo anterior eu postei vários canários, né, nas voadeiras, machos e fêmeas todos juntos. E hoje eu fiz questão de separar aqui dois casais para servir como exemplo para o que eu quero explicar para você hoje. Deste lado, nós temos um casal, sendo que a fêmea ela é intensa e o machinho ele é um nevado. Do lado de cá, nós temos um casal de mosaicos, sendo que esse daqui é o machinho, aquela de lá é a fêmea, tá até com o rabinho cortado porque ela ainda estava reproduzindo, tem pouco tempo que ela parou a reprodução, então tá com o rabinho, ela não começou a muda ainda. Por que eu quero te mostrar isso aqui hoje? Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui para você hoje? Para você ter uma noção de como são os acasalamentos básicos. Como perguntaram muitas coisas em relação ao canário cobre, então aqui eu quero dar mais ou menos o básico, né, da criação do canário cobre. Então a gente tem aqui de um lado um canário intenso e um nevado, que é o acasalamento mais básico que a gente faz. Desse acasalamento, sendo que o macho é nevado e a fêmea é intensa, aí nós teremos 50% de filhotes nascendo intensos, 50% dos filhotes nascendo nevados. Eu sei disso porque eu sei que o canário intenso que está aqui, ele é filho de intenso com nevado, então ele tem na sua característica o nevado também. Já do outro lado, nós temos um casal de canários mosaicos. Neste caso, nós vamos acasalar mosaicos com mosaicos. Por quê? Para que a gente consiga 100% da prole, 100% dos filhotes que vão nascer, nascerão mosaicos. Então a gente vai conseguir evoluir mantendo como ponto base o acasalamento correto, que é para a gente tirar 100% aí de filhotes mosaicos, tá joia? Tem vídeos aqui no canal que eu explico que pode acasalar intenso com mosaico, como é feito esse tipo de acasalamento. A joia que se você quer buscar uma característica distinta no seu plantel, você pode fazer esse tipo de acasalamento, mas aqui eu quero me ater mais aos acasalamentos básicos, que é um intenso com um nevado, um mosaico com outro mosaico. A gente precisa ter a consciência aqui que o canário cobre é um canário negro oxidado, então a gente busca o máximo de oxidação possível nele. Então, se a gente pensar lá no canário vermelho intenso, ou um vermelho nevado, ou um vermelho mosaico, por exemplo, enquanto a gente busca lá a máxima expressão do lipocromo, aqui a gente busca a máxima expressão dessa oxidação, desse negro. Então, o vermelho lá do canário vermelho intenso, nevado ou mosaico, é diferente do vermelho que a gente vê aqui no canário cobre, por causa dessa melanina que está dispersa, né, da envoltura. Então, dessa sensação, se a gente perceber ali no canário cobre intenso, na feminha ali cobre intensa, a gente vai ver que o vermelho dela tá mais para um vinho, né, do que aquele vermelho que a gente vê de fato no canário vermelho intenso, por exemplo. Por quê? Porque tá misturado ali, ali acontece uma mistura do negro com o vermelho, então dá essa sensação de vinho. Se você for pegar aqui, por exemplo, o canário cobre mosaico, algumas características que você tem que trabalhar aqui são diferentes das características que você tem que trabalhar no canário mosaico da linha clara. Por exemplo, um amarelo mosaico, um vermelho mosaico. Algumas pessoas se preocupam assim, mas a máscara desse canário cobre mosaico ela é pequenininha, não tem que aumentar essa máscara. Aqui a nossa preocupação, como eu disse, ela é outra. É lógico que o canário ele é julgado num todo, porém algumas características são mais valiosas do que outras. Então é lógico que os criadores eles vão se ater mais àquilo que mais pontua. Então aqui, se o canário tiver uma boa categoria, se você olha para ele e vê que ele é um mosaico, isso basta, ok? Não precisa ficar aumentando o tamanho da máscara, por exemplo, porque senão você vai acabar perdendo em outras características. Aumentando o tamanho da máscara aqui, você
você vai acabar perdendo outras características que valem mais, que são mais valiosas, no caso de um canário cobre mosaico. A alimentação do canário cobre, ela é basicamente uma mistura de sementes. Aí pode ter alpiste, couza, nabão, linhaça, aveia, pode ter isso aí, tá joia? A farinhada, uma farinhada de boa qualidade. E aí, como é um canário que tem lipocromo vermelho, por isso que ele é um cobre, né? Ele é um negro oxidado que tem lipocromo vermelho, então ele precisa receber na alimentação dele um corante que vai ajudar a ele expressar essa tonalidade vermelha dele. Então ele precisa receber o carofil ou a cantaxantina na alimentação. Então você precisa misturar aí uma média de 10 gramas de carofil para cada quilo de farinhada que ele vai receber, para que ele tenha esse tom avermelhado. O intenso vai colorir totalmente, né? A plumagem dele vai colorir totalmente. Já o nevado, a ponta da peninha ali não vai ter esse mesmo tom de vermelho. O mosaico vai colorir de vermelho apenas as zonas de eleição, assim como acontece nos canários da linha clara, os canários que são vermelhos da linha clara, com o fator vermelho da linha clara. Se você, por exemplo, oferece, você tem que ter um cuidado seguinte: se às vezes você oferece mistura de sementes e farinhada com carofil, aí, com corante vermelho para os seus pássaros, e às vezes você percebe que os seus canários não estão ficando com a cor legal. Pode ser que os seus canários estão comendo muito mais sementes do que a farinhada com carofil. Às vezes sobra demais a farinhada, você pode estar até dando farinhada seca, farinhada umedecida, e está sobrando demais farinhada. Por quê? Porque os seus pássaros estão comendo, se alimentando mais das sementes. Então eles não vão ficar com a cor legal. Por quê? Porque a maioria das sementes negras, as sementes negras, elas têm corantes amarelos. Isso vai inibir um pouco essa tonalidade vermelha do teu canário cobre. Então você tem que saber dosar isso aí. Aqui no criatório eu gosto, quando o tempo não está muito chuvoso, igual estava esses dias, eu gosto sempre de estar colocando a semente, por exemplo, uma vez por semana só, a mistura de sementes uma vez por semana só. Eu passei a utilizar a mistura de sementes na farinhada umedecida, porque aí eu coloco um pouquinho só, então eles têm acesso ali à mistura de sementes, uma pequena porção durante o dia, e no grosso mesmo eles vão se alimentar da farinhada com o carofil, para eles ficarem bem vermelhinhos. Então, atente-se a isso. Talvez os seus pássaros não estão ficando com a cor legal porque eles estão se alimentando de um alimento que não tem aquilo que eles precisam para ficar com a tonalidade legal, ok? O negro é o próprio organismo do pássaro que vai produzir. Já o vermelho, ele precisa receber de maneira externa, ele precisa receber na alimentação para ele ficar com essa coloração vermelha. É lógico que o que manda de fato é a qualidade genética do teu pássaro. A qualidade desse vermelho, a qualidade do negro, é a genética do pássaro que vai demandar isso aí. A alimentação, ela simplesmente vai fazer expressar no pássaro aquilo que ele tem de bom, de qualidade genética. Então não adianta você pegar um canário que é ruim geneticamente e tentar fazer com que ele seja o mais negro ou mais vermelho possível. Ele não vai conseguir, você não vai conseguir fazer isso, ok? A gente vendo esses pássaros aqui, são pássaros muito bons, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque estão na muda, né? O pássaro que é filhote está na muda, está trocando as penas. Os pássaros que são adultos, terminaram a reprodução e estão na muda de penas. Alguns criadores, a grande maioria dos criadores, nem gostam de mostrar os pássaros nessa época, porque eles estão feios, né? Mas para te mostrar aqui, para ficar uma coisa legal, de maneira bem didática, eu prefiro te mostrar aqui, mesmo que os pássaros não estejam no auge da beleza deles, mas para que você tenha essa percepção também que no período de muda de penas você precisa respeitar que os pássaros não estão no auge da tua beleza, os machos, a grande maioria deles não está cantando, então você precisa ter essa percepção. Então falei um pouquinho da alimentação deles, que é simples, não precisa inventar muito. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, se você oferece uma ração extrusada, que não é vermelha, né, que não tem o corante vermelho para eles, e eles estão comendo muito essa ração extrusada, que não tem corante, eles estão recebendo uma quantidade mínima de corante durante o dia, um pouquinho que eles comem da farinhada ali. Então se você coloca como opção, por exemplo, mistura de semente, farinhada e ração extrusada, será que eles estão de fato recebendo a farinhada ali, comendo a farinhada que você está colocando para eles
eles com o corante ou eles estão recebendo outros alimentos e isso está atrapalhando com que o tom avermelhado deles fique legal. Então se atente para esse tipo de coisa aí, tudo jóia? Coloca nos comentários aí, eu vou continuar falando dos canários aqui, eu vou começar a colocar os canários assim nas gaiolas para poder mostrar as cores, falar um pouquinho delas para você. Coloca aqui nos comentários as dúvidas que você tem em relação ao canário cobre, você gostaria de saber mais alguma coisa sobre os canários cobre? Lembrando que eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo ainda sobre canários cobre, tem vídeos com o Dr. Marcelo Maluf falando sobre os canários cobre também, cobre mosaico no caso, então se vale muito a pena assistir esses vídeos antigos aqui do canal para você aprender um pouco mais. Então coloca aqui nos comentários as dúvidas que você tem sobre o canário cobre para que a gente possa conversar um pouquinho, tudo jóia? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @Canário Qualitá, e dá o seu like aí e clica em curtir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!